Capítulo 1. O início da jornada estoica. Antes de iniciar esse desafio, eu precisava responder a uma pergunta simples. O que realmente é o estoicismo? Afinal, de onde vem essa filosofia que atrai tantos em busca de serenidade e força interior? O estoicismo nasceu há mais de 2000 anos, em Atenas, com o filósofo Zenão de Cítio, e rapidamente ganhou seguidores que buscavam, acima de tudo, uma vida virtuosa e plena. Com o passar dos anos, ele se espalhou e se consolidou através dos ensinamentos de mestres como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio. Mas, em essência, o estoicismo ensina que a verdadeira liberdade vem de dentro, que podemos encontrar paz ao focarmos apenas no que podemos controlar e ao aceitarmos o que está fora de nosso alcance. No primeiro dia, a ideia era simples: começar observando meus pensamentos e reações. Em vez de tentar controlar tudo ao meu redor, a proposta era focar no que eu podia, de fato, mudar. E isso não é fácil. A cada situação difícil, precisava me lembrar: isso está sob meu controle? Imagine a frustração de estar preso em um engarrafamento ou numa fila interminável. E então pergunte-se: qual o meu poder real nessa situação? Nesse momento, me lembrei do que Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas sim o que pensamos sobre eles. A ideia era simples, mas poderosa. Ao invés de reagir, comecei a observar. Cada vez que sentia raiva, ansiedade ou frustração, me perguntava: estou realmente no controle aqui? E essa pergunta por si só já começou a mudar a forma como eu encarava cada situação. Se apenas o primeiro dia já trouxe esse nível de clareza, imagine o que os próximos 30 dias poderiam revelar. Fique comigo, porque ainda há muito a explorar nessa jornada. Capítulo 2. O desafio de controlar as emoções. No segundo dia do desafio, um pensamento começou a se fixar. É possível controlar minhas emoções, não importa o que aconteça ao meu redor. O estoicismo ensina que não somos prisioneiros das nossas emoções. Mas será que realmente conseguimos mantê-las sob controle? Foi nesse momento que lembrei de uma frase de Marco Aurélio, o grande imperador estoico. Se você está perturbado por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua percepção dela. E você tem o poder de mudar essa percepção. Diante de um atraso inesperado, eu senti a frustração crescendo, como qualquer pessoa sentiria. Mas dessa vez fiz algo diferente. Ao invés de me deixar levar pela irritação, parei e respirei fundo. Tentei focar no que Marco Aurélio nos lembra. Eu tinha o poder de escolher minha resposta. Essa pequena pausa, essa escolha consciente de olhar a situação de outra maneira, me mostrou que eu não precisava ser um refém do meu impulso. Que cada momento de estresse ou contrariedade é uma chance de praticar a serenidade. Epicteto dizia: é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Nesse momento percebi como era fácil pensar que eu tinha controle sobre minhas reações, mas na prática, tudo era diferente. Foi preciso humildade para aceitar que esse seria um treino diário, um exercício constante para manter a calma diante das pequenas frustrações. No segundo dia do desafio, aprendi que não se trata de eliminar as emoções, mas de compreendê-las e redirecioná-las. Cada irritação, cada momento de desconforto se tornou um lembrete de que eu estava no controle da minha mente, mesmo quando o mundo ao meu redor parecia caótico. Esse foi apenas o segundo dia. A cada experiência, a prática estoica revelava novos desafios, e aos poucos eu começava a ver: a serenidade está ao nosso alcance, mas exige esforço e intenção. No próximo capítulo, você verá como lidei com as incertezas e os imprevistos que vieram, e que me ensinaram ainda mais sobre o verdadeiro poder do autocontrole. Capítulo 3. Aceitando o inesperado. Chegando ao terceiro dia do desafio, senti que já estava ganhando mais controle sobre minhas emoções. Mas logo percebi que o estoicismo não é apenas sobre autocontrole, é também sobre como respondemos ao que está fora do nosso controle. Como reagir quando o inesperado interrompe nossos planos? Foi aí que a prática estoica realmente se mostrou desafiadora. Me deparei com uma situação onde as coisas simplesmente não saíram como eu esperava. A frustração e o desânimo foram imediatos. Mas ao invés de me perder neles, lembrei-me das palavras de Sêneca: aceite de boa vontade tudo o que acontece, pois nada é feito sem uma razão. É aqui que entra um dos princípios mais profundos do estoicismo: o amor fati. Significa não só aceitar, mas amar o que nos acontece, incluindo os desafios e os imprevistos.
Não é fácil, e no início eu relutei. Mas logo percebi que resistir ao que já estava feito só traria mais sofrimento. Comecei a praticar o amor fati, repetindo para mim mesmo: isso também faz parte do meu caminho. Cada dificuldade, cada situação inesperada, não era um obstáculo, mas uma oportunidade para exercitar minha resiliência. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra: o que impede a ação promove a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Foi assim que, no terceiro dia, comecei a ver os imprevistos não como adversidades, mas como parte essencial da jornada. O exercício de amar o destino é libertador. Ao invés de resistir ao que eu não podia mudar, passei a integrar cada situação como um passo necessário para o meu crescimento. Assim, o estoicismo começou a me ensinar que há um poder enorme em aceitar a vida como ela é, sem exigir que ela siga os nossos planos. Cada imprevisto se tornava uma chance de ver até onde eu podia crescer e ser forte. Com o amor fati, eu finalmente comecei a entender o que os estoicos queriam dizer com aceitar o destino. E o terceiro dia foi só o começo dessa aceitação. Nos próximos capítulos, cada experiência seria uma oportunidade para testar essa prática, e a cada desafio, eu me tornava um pouco mais estoico. Afinal, aceitar o destino não é apenas resignação, é a coragem de encontrar propósito em cada momento. Capítulo 4. A sabedoria de lembrar a mortalidade. Chegando ao quarto dia do desafio, uma ideia profunda começou a tomar forma. O que realmente significa viver bem? Para os estoicos, uma vida plena começa com a consciência de que ela é passageira. É aqui que surge o conceito de memento mori, a lembrança constante da nossa mortalidade. Memento mori. Lembrar que somos mortais. Para alguns isso pode parecer sombrio, mas para os estoicos é uma prática libertadora. Marco Aurélio dizia: poderias deixar a vida agora, que isso determine o que fazes, dizes e pensas. No quarto dia, decidi colocar essa ideia em prática. Eu passei a olhar para cada momento, cada conversa e cada escolha como se fosse única. Perguntava-me: estou realmente vivendo de acordo com o que valorizo? Esse questionamento mudou minha perspectiva. Ao invés de ver o dia como garantido, comecei a encará-lo como uma oportunidade, uma que poderia não se repetir. Essa prática de lembrar que cada momento é precioso e finito me levou a agir com mais presença e atenção. Eu percebia que o tempo é nosso recurso mais escasso e que desperdiçá-lo é um dos maiores erros que podemos cometer. Os estoicos acreditam que ao enfrentar a mortalidade, valorizamos cada segundo. E isso traz clareza sobre o que realmente importa. Epicteto dizia: a morte e a dor são inevitáveis, mas o que importa é a forma como as enfrentamos. E a partir desse dia comecei a ver cada instante como uma oportunidade de viver de forma mais plena e intencional. No quarto dia do meu desafio estoico, percebi que lembrar da finitude não é motivo de tristeza, mas sim um lembrete para buscar o que realmente importa. Afinal, viver bem é viver cada dia como se fosse o último, não com medo, mas com gratidão e propósito. Capítulo 5. Virtude, o caminho para a plenitude. No quinto dia do meu desafio estoico, uma ideia central tomou forma. O que realmente significa viver uma vida plena? Para os estoicos, a resposta é clara: é viver com virtude. A virtude não é apenas uma qualidade, mas o caminho para uma vida de verdadeiro valor. Os antigos estoicos acreditavam que a virtude, a excelência moral, é o maior bem que podemos alcançar. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. E Marco Aurélio nos lembra que agir de acordo com a virtude é o que nos leva a ser verdadeiramente livres. Passei a me questionar a cada decisão: estou agindo de acordo com meus valores? Essa é uma escolha de virtude? Esse simples exercício começou a transformar minhas ações. Ao invés de agir pelo impulso ou pelo que era mais fácil, eu buscava agir pelo que era certo. A virtude me levou a encarar cada situação como uma oportunidade de crescimento. Nos momentos em que surgia o impulso de responder com impaciência ou egoísmo, tentava aplicar o conselho de Sêneca: ser bom é mais difícil do que ser poderoso. A prática da virtude exige disciplina, exige esforço, mas também traz uma sensação de paz e propósito. Percebi que ao buscar a virtude, os dilemas diários se tornavam mais simples. Cada escolha era guiada pelo que era correto e bom, e não pelo que eu desejava no momento. E isso traz uma liberdade que é difícil de explicar, mas fácil de sentir.
a liberdade de ser fiel a si mesmo e aos seus princípios. No quinto dia, entendi que a virtude é a essência de uma vida plena. Ela guia nossas ações, fortalece nossa alma e nos aproxima daquilo que é eterno em nós. Capítulo 6. Conexões e comunidade. O estoicismo nas relações. No sexto dia, comecei a perceber como o estoicismo se estende além do nosso próprio bem-estar. Marco Aurélio dizia que somos todos parte de um mesmo organismo. Não estamos isolados. Somos parte de uma comunidade. E isso significa que nossas ações impactam uns aos outros. Os grandes estoicos nos ensinam que temos um papel social, uma responsabilidade para com os outros. Para viver de forma plena, precisamos cultivar relações justas, baseadas na empatia e no respeito. Isso não significa agradar a todos, mas ser sincero e honesto em nossas intenções e ações. Antes do estoicismo, eu reagia rapidamente a conflitos e desentendimentos. Mas no sexto dia comecei a praticar o que os estoicos chamam de equanimidade. Quando surgia uma discordância, eu buscava ouvir, compreender e responder com calma, sem me deixar levar pelo impulso de vencer a discussão. Sêneca dizia: ao lidar com os outros, lembre-se de que você também já foi imperfeito e ainda é. Essa frase me ensinou a olhar para os erros dos outros com a mesma paciência com que tento olhar para os meus próprios. No lugar de críticas, busquei compreensão. No lugar da raiva, busquei a empatia. Esse exercício diário de me colocar no lugar do outro transformou as minhas relações. Descobri que, ao cultivar a paciência e o respeito, o estoicismo nos ajuda a construir conexões mais autênticas e harmoniosas. Afinal, ao nos tornarmos mais fortes internamente, também nos tornamos mais disponíveis e presentes para aqueles ao nosso redor. No sexto dia, aprendi que viver com virtude não significa se isolar, mas sim contribuir para uma convivência mais justa e respeitosa. Ainda há muitos desafios pela frente, mas cada novo dia me mostra que o estoicismo é mais do que uma filosofia individual. Ele é uma prática para viver em comunidade.